Tá? Hoje nós vamos falar sobre a drenagem linfática no pós-parto. Porque sim, tem algumas diferenças, tá? E nós vamos entender aqui o porquê disso. A Gleide de Manaus, minha conterrânea. Aqui, gente, são 18 e 11, tá? Então, para a maioria aí do grupo, são 19 horas já, né? Lidiana, sim, Lidiana, é um prazer, viu? Eu fico muito feliz de ver alunas participando, de ver alunas desenvolvendo aí um trabalho maravilhoso e profissional, porque esse é o meu objetivo. Então, gente, manda aí esse aviãozinho aí para alguma profissional que você quer compartilhar essa dica hoje, essa aula, porque é uma aula que eu vou dar aqui para vocês, tá bom? Compartilha com alguém, manda pro grupo lá, manda pro teu Instagram, coloca aí, estou ao vivo aprendendo tudo, tá? Porque existe um lema, existe um ditado que fala assim: não adianta saber, tem que mostrar que sabe. E hoje, na era digital, nós precisamos mostrar sim para o nosso cliente, para o nosso paciente, que nós estamos aprendendo, que nós estamos nos atualizando. Então já tira um print, coloca lá no seu stories, me marca, que depois eu vou repostar, tá bom? Gente, se eu ficar um pouco ofegante aqui, já vou me desculpando, tá? Pra quem não sabe, eu estou grávida, né? Estou com 4 meses ainda, mas uma das coisas que muda logo assim em mim, automaticamente, é o meu fôlego, tá? Então, assim, tenha um pouquinho de paciência, tá? Às vezes é muito conteúdo, eu quero falar, e se eu estiver falando rápido, vocês me digam aí. Guardem aí as dúvidas de vocês. Nós vamos começar a falar primeiro. Tequinha, bem-vinda. Dulcilene, bem-vinda. Então mais alguém aqui tá aqui em cima. Silvia Barroso, bem-vinda. Já vão colocando também a cidade de onde vocês estão falando aí, tá bom? Pra gente começar a nossa live. Porque quem já me conhece aí da live sabe que eu não sou do enrolation. Vocês que são do curso sabem que eu não sou de enrolar nem de encher linguiça, né? Então eu gosto do assunto claro, objetivo. Nós não temos tempo a perder, né? Tempo é um bem mais precioso que a gente tem. Então a gente tem que saber valorizar, tá? Então eu tô aqui para agregar valor no teu tempo. Simon, bem-vindo, Simon. Meu aluno de Manaus, Simon. Raquel, bem-vinda, boa noite, Olga. Então, gente, hoje nós vamos falar num assunto muito importante que quase ninguém fala: drenagem no pós-parto. E para a maioria aqui são alunas do curso do Taping Expert Gestacional, aonde nós atendemos tanto gestante como pós-parto, certo? Então, para eu entender a importância e a diferença de uma drenagem pós-parto, eu preciso entender qual é a diferença daquela gestante. O que acontece com aquela gestante para que ela venha precisar, no pós-parto, de uma drenagem mais eficiente. Para que ela venha precisar, mais do que uma pessoa que não estava grávida, de uma drenagem. Porque sim, tá? Deveria ser obrigatório, teve bebê, fazer a drenagem linfática, tá? Deveria, sabe o que? Tá prescrito lá pelo médico, marcar pelo menos 3 drenagens linfáticas, porque há uma mudança muito significativa no corpo da mulher quando ela se torna gestante. E eu aqui estou sendo prova viva para vocês, tá? Eu, de vez em quando eu tô, né? Porque a gente já respira por 2, o sangue circula 50, sabe? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Aumenta 50% o volume de líquido que a gente produz quando nós estamos gestantes, tá? Então quer dizer, se aumenta sangue, aumenta o que? Linfa. Se aumenta a quantidade de produção sanguínea, automaticamente aumenta a pressão sanguínea ali e aumenta a quantidade de linfa circulante naquele organismo. Então a gente já vai começar, tá? Porque à noite eu quero, depois no final da live, eu quero abrir uma oportunidade
muitas alunas não conseguiram entrar no método PowerSec, tá? Que é o método que eu desenvolvi, aonde eu te ajudo. Todas as minhas alunas têm resultados imediatos somente com as mãos, com o método PowerSec. É o método onde eu agrego a drenagem linfática. Ele não é só drenagem linfática, tá? Ele é também a drenagem linfática com movimentos estratégicos, assim como a liberação miofascial abdominal e respiração funcional. Inclusive, a gente até fala um pouquinho aqui da respiração funcional, porque, gente, de verdade, drenagem linfática, pra mim, tem que ter uma respiração funcional, tá? A gente teve uma live onde eu expliquei bem aprofundado, assim, a importância da respiração funcional. Até ensinei como que eu faço, né, esse início dessa respiração funcional. Qualquer momento desse aí eu compartilho o link aqui no Instagram ou também no grupo. Se você já for aluna, eu vou compartilhar o link dessa aula, tá? Então vamos lá, gente. Alguém falou alguma coisa aí? Boa noite, sejam bem-vindos, tá? Eu vou dar Alexandrina, Tuane, Paula, Raquel. Tem muita gente falando eu quero. Porque realmente, gente, eu abri porque o curso ele tem um valor X, tá? 669 para ser mais exato. Porque é o curso PowerSec, você ganha de bônus o curso completo de drenagem para gestante, tá? Então eu abri 10 vagas com um valor muito simbólico e foi muito rápido, foi assim questão de horas e acabou, tá? E aí depois teve outro valor, né, que também estourou as vagas. Então eu estou fazendo aí de 15 em 15 dias mais ou menos uma live com os alunos, com as alunas e também com quem não é, para conhecer. E eu gosto sempre de dar uma oportunidade no final, tá? De vagas ou algum presente, né, um material. Então vamos lá, pra gente não demorar muito, a gente vai iniciar aqui falando por que e como que um bebê prejudica a drenagem linfática. Vamos falar um pouquinho sobre isso pra gente poder entender a importância da drenagem linfática no pós-parto, tá bom? Então, gente, como a presença do bebê pode inibir o sistema linfático? Primeiro, o útero aumenta muito de tamanho. Então, aquele útero que pode ter o tamanho de uma pera no começo, ele pode chegar até o tamanho de uma melancia no final da gravidez. E o que isso acarreta, tá? Lógico, o bebê tá ali no útero e o útero vai chegar àquele tamanho. Durante esse processo, o bebê, né, aquele tamanho do útero, tudo, vai pressionando os vasos, tá? Então imagina você que nós já temos a lei da gravidade contra a nossa circulação de retorno. Ou seja, a circulação para descer, ela é maravilhosa. Porém, para retornar essa circulação, ela já tem uma dificuldade. Então, a grávida, ela tem uma dificuldade tripla. Porque ela tem a lei da gravidade contra ela e tem um bebezinho aí se formando, além de hormônios, além do útero que, né, vai aumentando, enfim. Então, aquela mulher, se ela já tinha problema de retenção de líquido, o problema vai ficar muito maior. E não é por acaso que uma das aplicações que eu ensino no taping, no curso de taping, é para edema nos pés. Porque os pés, né, depois de um tempo, alguns meses, fica bem inchado, fica bem retido, porque é a consequência desse sistema linfático totalmente congestionado, que se torna congestionado pela presença do bebê, que, como você pode ver nessa imagem, ó, o que está acontecendo? Ele está comprimindo, você está vendo? Ele está comprimindo os vasos linfáticos. E ele vai comprometer não somente essa área, mas toda a questão abdominal, a parte pubis e as pernas, principalmente, tá? Então pode haver sim um inchaço daquela gestante no rosto, né? Mais pra frente, nessa parte superior, mas a parte das pernas, a parte inferior,
realmente é a que vai sofrer mais, tá bom? Então, o que isso acarreta? A presença desse bebê? Esse retorno da linfa se torna prejudicado. Então, você que é CDF, que gosta de anotar, eu sou dessa, gente. Anota aí, tá? O bebê pressiona os vasos linfáticos, prejudicando essa circulação de retorno. Se prejudica a circulação de retorno, prejudica o sistema linfático. Tá? Prejudica essa linfa. Então, se aquela linfa já ficava retida, vai ficar mais, 3 vezes mais. Certo? Até aí, ok? Eu fiz um cronograma aqui do que falar pra vocês, tá? Até aí tá tudo certo? Conseguiram entender? Falem comigo aí, gente, pra eu saber se eu posso passar, se tá tudo certinho. Fiz um cronograma aqui pra não esquecer de falar as coisas mais importantes, porque como seria uma live tranquilamente mais de hora aí, tá? Mas eu vou tentar terminar às 19 horas, que horário de Manaus, 20 horas aí pra quem não é de Manaus. Obrigada Raquel, Lidiana, tudo certo, né? Me deram um retorno aí, obrigada, viu? É muito importante pra mim esse retorno de vocês. Outra coisa que acontece, eu já falei que acontece a lentidão do sistema linfático, porque a gente aumenta 50% a mais a produção de sangue e linfa, tá? Então isso já traz já prejudica esse sistema linfático. Segunda coisa que eu tô falando aqui pra vocês, que acontece na gravidez, o bebê pressiona os vasos linfáticos, né? Prejudicando essa circulação de retorno, prejudicando a volta dessa linfa, tá bom? Outra coisa importante que acontece, a terceira coisa importante que acontece aqui é a inflamação tecidual interna no pós-parto. Essa inflamação, ela vai gerar toxinas, tá? Então essas toxinas, elas precisam ser eliminadas. E como é que se elimina toxinas? Alguém fala aí pra mim. Através da nossa querida e abençoada drenagem linfática manual. Você sabia que a principal função da drenagem linfática é eliminar essas toxinas? Você sabia? Fala aí pra mim. Aonde tem líquido retido, normalmente tem toxinas, tá bom? Então, nesse caso de um pós-parto, triplica essas toxinas aí, tá? Por quê? Nós temos uma ação hormonal, né, que eu vou já falar um pouquinho mais pra vocês, e nós temos a questão dessa inflamação. Se tem inflamação, tem toxinas, tá? Se tem inflamação, tem inchaço, certo? Então, independente, tá, gente? Isso aqui não é só para parto cesáreo. Parto vaginal também, tá? É uma agressão que acontece ali no corpo, né? O parto, tá bom? Então, ó, o útero e outras estruturas passam por traumas. Então, é um trauma que acontece ali no corpo, né? Que vai gerar esse processo inflamatório. E as células lesionadas liberam mediadores inflamatórios, causando a inflamação. Então, tem uma tendência maior aí ao edema, que é a mesma coisa que o inchaço, tá bom? Eu tenho um curso que se chama Taping Expert, onde eu ensino só a teoria da drenagem linfática. Porque hoje, infelizmente, não só hoje, mas sempre, né? Hoje até isso está melhor, mas a maioria das pessoas não, até profissionais, muitas vezes não entendem, não conhecem o sistema linfático, tá? Então, às vezes a gente tá falando e a pessoa tá voando, assim, porque ela não entende como que se forma a linfa, como que acontece tudo isso, esse processo, como que acontece que a água sai ali do sangue, tá? Então, o que tem a ver a circulação sanguínea com a circulação linfática? Então, tudo isso, esse foi até o primeiro curso que eu desenvolvi, que foi falando sobre a parte teórica. Porque eu acredito, de verdade,
que um bom profissional, um especialista, ele precisa entender a fisiologia. Um processo de drenagem linfática, ele não é apenas ali eu passar a mão, né, numa direção, mas é eu entender o que está acontecendo ali por trás. Vocês concordam comigo? Então, olha só, a circulação sanguínea, deixa eu sair aqui um pouquinho. A circulação sanguínea, ela tem um coração que funciona como bomba para aquela circulação descer, nutrir todo o corpo e voltar, retornar. Durante esse processo, há todas as trocas de oxigênio por dióxido de carbono, né? Tudo isso eu ensino nesse curso teórico, mas eu tô dando uma palhinha aqui para você entender. Mas o sistema linfático, ele não tem isso, tá? O sistema linfático, ele é paralelo ao sistema circulatório. E vamos lá, o sistema circulatório tem um coração que vai bombear. E o sistema linfático, Michele? Ele vai depender de quê? Ele vai depender dos movimentos musculares, tá? Você sabia disso? Coloca aí pra mim. Quem sabia? Ele vai depender o que vai ser a bomba do sistema linfático? Vai ser os músculos, tá? Vai ser a respiração. Olha aí mais uma vez a respiração entrando. Né? Então a respiração funcional, por isso que eu digo respiração funcional, tá? Porque muita gente, eu sei que tem que respirar profundamente, mas não é só isso. Você tem que entender o porquê, tá? Então, a importância do diafragma, o que tem por trás do diafragma ali, tá? Que é a parte onde fica o tanque que se acumula essa linfa, tá bom? A cisterna do quilo. Então, como que o diafragma, eu vou fazer a minha paciente usar o diafragma dela a favor do corpo dela, tá? Então, tudo isso é importante você fazer numa drenagem pós-parto. Então, hoje você vai ter uma oportunidade ímpar, tá? E quando eu falo isso, gente, eu não tô falando somente porque eu quero vender curso, tá? Eu tenho muitas alunas que mudaram as suas vidas através do método PowerSec, tá? Que não tinham resultado, não acreditavam em drenagem, não acreditavam que podia entregar resultado só com as mãos, e hoje tá aí, tá? O PowerSec é o carro-chefe delas, tá? E às vezes a pessoa não acredita, porque hoje, gente, de verdade, para você adquirir esse conhecimento seria um valor muito alto, tá? Mas por isso que eu digo, a oportunidade que você vai ter aqui é realmente a oportunidade de você entregar qualidade de vida, resultado e principalmente ter um retorno significativo para você, um retorno de reconhecimento, autoridade, tá? E com certeza também financeiro, tá? Que é o que todo mundo também quer, na verdade? Então, com certeza você ter uma arma poderosa nas suas mãos, onde você não vai precisar do milagre que você não vai precisar ficar vendo ativo, tá? Qual ativo que vai dar mais resultado? Esse ativo aqui, gente, não que eu não acredite, tá? Eu sou formada em estética e cosmética, então eu também entendo e gosto e amo também a parte de princípios ativos cosmético, tá? Eu acredito no poder dos ativos, enfim. Porém, o que eu quero dizer é que você não vai ficar refém de ativos, tá? O que você vai saber? A técnica, e você vai usar com as suas mãos o teu conhecimento e vai ter resultado, tá bom? Então, eu já vou ensinar aqui pra vocês agora nossa última parte sobre a técnica, como que você vai aplicar, tá? Você vai conseguir corrigir alguns erros talvez que você faça na drenagem pós-parto. Mas antes de eu passar para essa outra parte, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, que mande agora. Se você tem alguma dúvida, me manda aí. Alguma dúvida, a gente tá descendo aqui.
você tem alguma dúvida sobre a drenagem linfática no pós-parto, algo relacionado a isso. Se você tem alguma dúvida, me fala agora. Manda aí pra mim. Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Gente, se cair, vocês têm paciência comigo, volta aqui, que eu tô tendo um probleminha aqui, tô tentando resolver aqui agora, tá? Vão mandando aí pra mim, enquanto eu vou organizando aqui. Boa noite, Cleide, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite, Cleide, Daiane, Mazo de Paula. Quem é aluna Taping? Coloca aí a sua aluna. Passado o tempo, como é feito a drenagem? Não entendi, Cleide, a tua pergunta. Repete, por favor, de passado o tempo, como é feita a drenagem? Você quer saber depois do pós-parto? Depois que passa essa fase, é isso? Me diz aí. Então vamos lá. Já são 18h32 aqui em Manaus. Eu prometi que não ia tomar muito tempo de vocês. Na cicatriz. Sim. Eu vou ensinar aqui agora como que você vai fazer, tá? Essa forma que eu vou ensinar você aqui, através de uma imagem, você vai entender a fisiologia e você vai... É o que eu amo. Sabe o que eu amo? Fazer minhas alunas entenderem a fisiologia. Porque se você entende, você tem um pensamento clínico e nada mais vai te parar. Sabe? Você não vai mais ter dúvidas. Tá? Então, eu fiz uma imagem, eu editei aqui uma imagem, vou mostrar aqui pra vocês agora. E vou ensinar como que vocês vão entender. Tá? Já vou mostrar aqui pra vocês agora. Vou mostrar primeiro essa. Nessa daqui, quero que você entenda que aí nós temos o que? Um abdômen, um pós-parto, onde foi feita uma cesárea, ok? Isso é como eu atendo, tá? Eu direciono para gânglios inframamários e axilares, mas tem mais alguma coisa que eu quero adicionar aqui pra vocês, por isso que eu trouxe outra imagem. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui sair daqui pra vocês. Gente, vamos lá. Quem é aluna, eu vou mandar pra vocês essa imagem, tá? Eu vou mandar pra você lá no grupo essa imagem. E o legal que você tá vendo a live, você vai entender. Com quanto tempo depois do parto pode começar a drenar? Assim que o médico liberar, já pode começar, tá? A cliente chegou em casa, o paciente chegou em casa, já pode drenar. A pessoa estiver sendo acompanhada ali e for ficar um tempinho ali na maternidade, o médico liberar, pode começar, tá? No segundo dia, no terceiro dia, tá bom? Quanto antes, melhor, tá bom? O resultado. Então, nessa imagem, o que eu quero que vocês vejam? Eu tô mostrando pra vocês um abdômen, tá? De um pós-parto, aonde foi feita uma cesárea. Eu coloquei uma cesárea porque tem algumas particularidades na cesárea, tá bom? Então, primeiro, nós precisamos entender o direcionamento da linfa, que é sempre ascendente, né? Às vezes lateralizado e ascendente. Ou seja, para cima. Outra coisa, nós temos que entender os pontos que tem os linfonodos, os gânglios linfáticos. Importante, uma dúvida que sempre me perguntam: Michele, eu posso drenar só uma região? Olha, isso depende muito. Eu sempre aconselho você drenar o corpo inteiro. Porém, às vezes tem casos e casos, e às vezes você não vai conseguir drenar o corpo todo. Às vezes a cliente está muito impossibilitada, enfim, pode ter 1000 razões. Então, nesse caso,
você vai drenar, você pode drenar ali as partes mais comprometidas, que normalmente são abdômen e pernas. Porém, você sempre vai desbloquear, liberar, como você queira chamar, os gânglios linfáticos do corpo todo, principalmente aqui, ó, essa região do pescoço, tá? Supra, infraclaviculares, toda essa região, principalmente, né, essa área que é onde vai ser a circulação ali de retorno, tá, da linfa. Então, por mais que eu vá drenar só o abdômen e as pernas, um exemplo, eu vou fazer todo de bloqueio, tá, principalmente nessa região, tá, nessa região dos supra, infraclaviculares, axilares. Por quê, gente? O nosso sistema, o nosso corpo, ele tá sempre em processo de drenar. A drenagem, ela é um processo fisiológico que o nosso corpo está sempre fazendo para nos manter vivos, certo? Nós precisamos estar eliminando toxinas, nós estamos produzindo toxinas a todo momento, tá? Estresse gera toxina, má alimentação gera toxina, enfim, mil e uma coisas geram toxina. Então o nosso corpo está expulsando toxinas a todo momento. Então, por esse motivo, né, nós precisamos, o nosso corpo precisa drenar, esse sistema linfático precisa estar funcionando bem, precisamos equilibrar a parte líquida do corpo, sangue, linfa. Então a circulação linfática entra aí, na verdade a circulação linfática ela entra para trazer o equilíbrio geral para a vida, certo? Então o que acontece? Esses linfonodos, quando a gente faz esses movimentos de desbloqueio, né, de abertura, como queira assim falar, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos ativando ele, nós estamos falando assim, acorda, né, tipo assim, para você entender, e limpando ele, tá? Quando a gente faz isso, a gente ativa, dá uma limpada naquele ralo, tá? Vamos supor que a gente tá falando de ralos. Os linfonodos, você tá vendo nessa imagem, esses pontinhos verdes, tá? Então, por exemplo, aqui nesse de cima, você tá vendo o inframamário, mas tem nas axilas, em várias regiões aí do corpo, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Quando você faz isso, você desbloqueia, você abre, você está ativando ele, fazendo com que ele se limpe, tá? Vamos falar assim para você entender, para que essa linfa que venha depois, ela não sobrecarregue esse linfonodo, tá? Então muita gente, por que eu tenho que desbloquear? Ele já não tá ali ativo? Tá, só que muitas vezes ele tá prejudicado, muitas vezes ele não tá trabalhando da forma como deveria trabalhar. Então quando você faz esse estímulo com a mão, você está preparando, sabe aquele ralo do banheiro que às vezes está sujo ali e a água fica ali ao redor com uma dificuldade de passar? O que acontece? Quando você vai lá e você limpa, automaticamente aquela água ela vai escorrer livremente. Então quando você faz isso no linfonodo, você está abrindo, você está limpando o ralo para que aquele líquido flua, para que ele entre ali para o caminho que ele tem que ir, para que ele vá embora. Se você está gostando, dá um coraçãozinho aí para eu saber que vocês estão entendendo. Eu preciso que vocês me falem se vocês estão entendendo. Raquel, estou amando a didática, obrigada, Raquel. A Assunção Maria entrou, Rolima. Então falem aí também se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando. Comentem aí, tá? Gente, eu falo muito, né? Porque é muito conteúdo, gente. E eu tô tentando, assim, que vocês aprendam, sabe? E vocês arrasem aí na drenagem de vocês. Então, vamos lá. Então, entenderam essa parte do linfonodo, dos gânglios linfáticos? Perfeito. Aqui nessa imagem, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu não estou vendo muito bem, porque eu estou vendo os comentários. Mas aqui embaixo tem duas setinhas brancas, uma assim e uma assim. Vocês estão conseguindo ver? Falem pra mim quem tá conseguindo ver. Fala eu.
Do lado dessas setinhas brancas tem mais um conjunto de linfonodos, um pouco abaixo da cicatriz da cesárea. Vocês estão conseguindo ver? Coloca aí, tá? Olha, Raquel tá vendo, Andresa, vocês estão conseguindo ver bem, né? Daiane, perfeito, que bom, porque aqui eu não tô conseguindo ver legal, por isso que eu tô perguntando de vocês, tá? Esther, seta branco, não tá vendo? Aí embaixo. Aqui pra mim tá o comentário de vocês. Eu não sei como tá aparecendo pra vocês, tá? E a imagem ficou muito grande aqui, eu não consigo reduzir ela, eu já tentei. Mas aqui embaixo assim da cicatriz, dessa imagem, aqui onde tá os comentários, abaixo tem uma seta branca apontando para um lado direito e outra apontando para o lado esquerdo. E elas estão apontando... Tá vendo, né, Cleide? Que bom. Controle, Diana. Então, elas estão focando para um conjunto de linfonodos abaixo da cicatriz. Espera aí, rapidinho. Então, é isso. Então, vamos lá. Então, como a maioria tá vendo, a Lidiana vai já achar aí, a Lidiana. Te acha aí, mulher. Vai dar certo, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer essa drenagem? Pra gente já finalizar aqui essa aula. Essa seta tá indicando exatamente para onde você vai levar a linfa. Você vai usar uma pressão média, tá? V preto. Não, tem as setas pretas que estão acima da cicatriz. Abaixo da cicatriz, você vai ver duas setas brancas, uma para a direita e uma para a esquerda. Bem em cima da calcinha preta da modelo, tem duas setas, tá bom? Então, acima da cicatriz, o que eu não posso fazer, Michele? Eu não posso trazer linfa para essa cicatriz. Primeiro ponto, tá? Aqui eu vou usar praticamente o mesmo critério que eu utilizo, por exemplo, numa drenagem de pós-abdominoplastia, tá? Então, se você atende pós-operatório, tá? Já vai ficar uma dica aqui preciosa também pra você. Então, abdominoplastia, você vai fazer praticamente igual, respeitando aqui essa cicatriz, tá? Só que nesse caso aqui nós estamos falando do pós-parto, né? Então, eu, Michele, não levo linfa para a cicatriz, tá bom? Então, você não vai... Isso, achou, né? Isso mesmo, abaixo do corte, bem em cima da calcinha aí dessa ilustração da modelo. Então, essas setas pra cima preta que você tá vendo, ela é uma seta que você vai levar tanto para o líquido, tanto para a parte dos inframamários, como para a cisterna do quilo, como para a axilar, tá bom? Então, como a imagem ficou muito grande, deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Eu vou passar essa imagem depois pra vocês, tá? Mas vamos lá. Então, eu vou drenar ali o abdômen daquela paciente pós-parto, e ela fez uma cesárea. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou ficar um pouquinho em pé aqui. Deixa eu ver. Aqui tem um corte, tá? Vamos colocar bem aqui. E aí você vai drenar. Você vai desbloquear todos, né? Todos os gânglios, tá? Axilares, inframamários. Aqui também, tá? Na região do meio da cisterna do quilo, tá? E aí você vai mandar dessa cicatriz pra cima. Vai mandar várias vezes. Inframamário. Você vai mandar também para o meio aqui, ó, cisterna do quilo. E você vai mandar para axilares, tá? Dos dois lados, axilares. Certo? Meu barrigão quase tomou a tela de vocês, gente. Tô com a barriga enorme, 4 meses. Então, vocês entenderam? Quem entendeu, fala ok. Quem não entendeu, fala aí que não entendeu pra eu repetir. Vou mostrar aqui na imagem pra ver se agora... Certo, Cleide, entendeu? Então você vai mandar para a parte inframamário,
tá? Obrigada, Cleide. E você vai mandar essa seta do meio que não está aparecendo aí, acidentalmente, que eu pensei que ia aparecer, não sei porquê, mas vocês vão entender que é pra cá, tá? Aqui, ó. Pra parte do meio do diafragma, tá? Do cisterno do quilo. Então vocês vão enviar linfa pra cá, vocês vão enviar linfa para inframamários e vocês vão enviar linfa para axilares, certo? E a parte de baixo, lembra que a grávida, quando o bebê ele prende ali, ele comprime aqueles vasos. Qual é a parte que sofre mais? Abdômen, pubis, tá? Então muitas vezes você vai pegar a paciente no pós-parto com a pubis bem inchadinha, bem edemaciada, tá? E aí o que você vai fazer? Como tá nessa setinha branca aí pra você, você vai enviar, ó, você vai abrir, desbloquear os gânglios infra, supra, né, ilíaco, tá? Esses aí são ilíaco, tá? Que a gente chama, que é o que é o ilíaco? Ele fica nesse ossinho aqui, sabe aquele ossinho? Então acima do ossinho é o supra ilíaco, abaixo do ossinho é o infra ilíaco, tá? E aí você vai mandar para essa direção. Você vai direcionar essa linfa que está abaixo da cicatriz para as laterais, mentalizando esses linfonodos. Também, tá? O acúmulo de líquido resulta também no seroma, tá bom? Não é só isso, mas esse acúmulo de líquido, né, essa drenagem errada, muitas vezes que às vezes o profissional faz, acarreta também o seroma, tá? Então tem que ter muito cuidado. Por isso que eu tô falando pra vocês, praticamente é o mesmo cuidado que eu tenho numa drenagem no pós-operatório de cirurgia plástica de abdominoplastia, tá bom? Então sempre, gente, sempre você vai respeitar a cicatriz. Você tem que imaginar, tem cicatriz, eu não posso mandar jamais linfa para aquele lugar. Seja uma cirurgia facial, tá? Seja uma cirurgia em qualquer área do corpo que seja. Vai drenar, respeita sempre a cicatriz. Vê qual é a região de linfonodos mais próxima, aonde você possa levar aquele líquido, respeitando o fluxo subindo, né, ascendente da drenagem linfática, do sistema linfático, e eu levo pra lá, entendeu? Então existe uma lógica que precisa ser seguido, ok? E aí, gente, gostaram? Conseguiram entender? E aí você vai drenar várias vezes, tá? Sem pressa. Aquela paciente, ela tá precisando totalmente de você, tá? Imagina, né? O paciente acabou de ter bebê, tá toda inchada, toda retida. Tem a questão hormonal também, que eu não falei aqui, porque senão vai ficar muito extenso, tá? Mas tem a questão do estrogênio, tem os hormônios produzidos pela placenta, que quando a placenta sai, os hormônios caem bruscamente, tá? E aí atinge a pele da mulher, o inchaço, o humor. Então, gente, é uma bomba, né? Então, realmente é um momento muito especial para se fazer uma drenagem linfática. Cleide, tem curso, o método PowerSec, onde eu ensino você entregar resultados imediatos com as mãos. O do pós-cirurgia plástica ainda não, mas vai sair. Eu acredito que esse ano ainda estou trabalhando para isso. A seta para cima do umbigo também? Sim, esse para cima do umbigo, Lidiana, você vai enviar para a parte do diafragma. Esse no umbigo que vocês não estão vendo direitinho aí, que é uma seta, tá? Que você vai enviar para cá. Pra cá, ó. Pro meio, tá? Bem aqui no meio nós temos a cisterna do quilo, que ela funciona como um tanque de reservatório da linfa. E daqui, gente, que vai mandar
para a veia jugular, que é onde vai ser ali a veia principal que vai captar aquela linfa de volta para a circulação, tá? Então, apesar de eu não ter ainda pronto o curso de drenagem no pós-operatório, mas quem é minha aluna do método PowerSec atende o pós-operatório, porque quem me conhece, a minha aluna sabe, né? Eu dou suporte, eu não me prendo ali por o A ou B, enfim, quem é minha aluna sabe disso, tá? Então várias das alunas já atenderam pós-operatório, até de alguma... A pessoa tirou pedra, fez uma cirurgia de pedra, a pessoa fez uma cirurgia plástica, me pergunta e eu dou todo o suporte necessário. Então, se você quer entregar resultados e já está respaldada nesse sentido, se for atender uma cliente no pós-operatório, você vai poder ter acesso a mim, tá? Diretamente comigo, e eu estarei aqui para auxiliá-la da melhor forma possível. A pressão leve a moderada, exatamente, tá bom? Então vamos lá, gente. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. 18h52, tá? Obrigada, Cleide, obrigada. E aí, gente, gostaram? Maria, obrigada, Maria. Érica, minha amiga, boa noite, prazer ter você aqui. Olha, Érica, uma aula aqui de drenagem maravilhosa, amiga. Então vamos lá, gente, eu vou falar aqui pra vocês agora do método PowerSec. Eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês dos resultados que eu entrego, que as minhas alunas entregam, e que você também vai aprender como entregar só com as suas mãos. Olha só. Olha só esses resultados maravilhosos. Eu vou colocar mais um vídeo aqui pra vocês. Só mais esse, gente. Olha só. Essa perna aqui, eu tinha um vídeo dela, eu queria mostrar pra vocês. Porque às vezes a pessoa acha que é só abdominal. Não, gente. Você vai entregar resultado no corpo inteiro. Esse também é método PowerSec, tá? Olha a diferença de um quadril pro outro. Olha o joelho. Olha a parte interna. Então... você reduz inchaço assim, ó, só com as suas mãos. Eu vou ver se eu acho outro vídeo rapidinho aqui, de 2 minutinhos. Deixa eu ver se eu acho. Se eu não achar, não tem problema, tá? Que eu quero que vocês entendam o poder, tá? O poder. Gente, tem uma aluna que entrou agora nessa turma. Olha o resultado que ela teve. Ela entrou no dia, gente. No outro dia ela já atendeu. Olha a cintura. Olha como ela deixou a cintura da paciente dela. Não sei se ela tá aqui. Não sei se a aluna que entregou esse resultado tá aqui. Ela ficou assim, chocada. Ela falou, foi essa expressão que ela falou. Eu tô chocada. Porque ela não esperava. Ela não esperava que fosse real, sabe? Eu vou mostrar aqui pra vocês um vídeo falando um pouquinho sobre o método, tá? Seja bem-vinda a esse curso, é um prazer ter você aqui comigo.
tempo, eu sou massoterapeuta já há 10 anos e eu vim dar um depoimento rapidinho pra você como tem sido a minha experiência com o PowerSec. Antes do PowerSec, eu fugia da drenagem linfática, eu fugia da massagem estética, porque a gente sempre aprendeu que para se ter resultado era necessário que a gente tivesse equipamentos, que as nossas mãos muitas vezes não eram suficientes para trazer resultados positivos. E depois do PowerSec eu voltei, na verdade eu vim com tudo, agora sim, atendendo com a drenagem linfática e tendo resultados sim desde a primeira sessão. Quando eu vi a Michele trazendo a técnica que junta, né, a respiração funcional, eu testei e eu pude comprovar desde o primeiro instante que sim, é um curso, é um método que dá resultado com certeza. Então foi um divisor. Antes do PowerSec, sem drenagem, sem massagem estética. Agora sim. Oi, meu nome é Andréia. Venho aqui falar para vocês a respeito do curso Drenagem Linfática PowerSec e a drenagem linfática MomiSec. Eu já terminei as aulas online, a drenagem linfática PowerSec. Gente, eu terminei já coloquei em prática, chamei um modelo, viu? Resultado assim, fiquei queixo caído, realmente, resultado incrível. Para quem tem medo de comprar online, não fica com medo não, gente, vale muito a pena. E eu digo para vocês, a professora dá um suporte gigantesco que vocês não têm ideia. Ela é ótima, ela fala linguagem, ela explica, ela fala a linguagem do povão, não fica aquelas frescuras, porque eu já fiz outros cursos online, mas o da Michele nessa, gente, olha, realmente, eu tiro o chapéu pra ela, tá? De parabéns, compra sem medo. Maravilhosa. É um prazer. Maravilhosa, gente, eu só tenho alunas top, tá? Vocês são maravilhosas. E, enfim, gente, quem me perguntou aqui, perguntaram aqui pra mim assim, se esse resultado, quantas sessões? Uma sessão, tá? Todas essas fotos que vocês viram aí, eu tiro antes e depois da drenagem. Então, assim, eu falo drenagem, mas não é só drenagem, tá? Apesar que a drenagem em si é maravilhosa, né? Movimentos estratégicos, você vai saber exatamente para onde levar cada área linfa. Você vai aprender a fazer uma liberação miofascial, abdominal e a respiração funcional, porque você vai aprender que isso ativa 3 vezes mais a drenagem linfática. Então é um resultado que você não vai ter só na hora, mas no outro dia, esse método quem faz, sabe, no outro dia a cliente se sente mais leve ainda, tá? Então no outro dia o resultado é ainda melhor, tá bom? Então, gente, vamos lá. Hoje eu vou abrir uma condição muito especial pra gente fechar, tá? Essa turma que eu estou acompanhando, tá? Nós temos um desafio que é o 3 em 7, que são 3 resultados em 7 dias, onde eu vou estar te acompanhando de perto, você vai estar me mandando os seus antes e depois, a gente vai estar ajustando, enfim, para você pegar segurança mesmo. O método PowerSec, ele é 397. O método MomiSec, que é a drenagem para gestantes, é 297, então dá uma média de 669 e tudo. Na live anterior eu perguntei de algumas alunas quanto que elas achavam que era o custo para elas entregarem esse resultado. Todas colocaram R$2.000, tá? Então, assim, não chega nem a metade disso. E hoje, né, quem sabe, me conhece sabe que eu deixo sempre uma oportunidade única pro final das lives. E hoje eu vou abrir, não 10, mas 20 vagas com valor exclusivo, que estourou assim nas primeiras horas da live anterior, tá? Então, de 699, não tô me lembrando agora, tá? O curso completo, mais o bônus, que é o curso completo também de drenagem para gestante, exclusivo, porque não é igual. Tem algumas peculiaridades que é importante você conhecer, tá? Principalmente se você quer ser diferenciado no mercado, né? Se você quer ser autoridade no que você faz. Então, não vai ser metade, nem metade disso, gente. Apenas as 20 primeiras alunas. Eu vou deixar um valor assim, muito, muito simbólico. Às vezes nem eu acredito que eu faço isso, tá? Então, apenas R$97, tá? 97. Uma sessão dessa, você pode cobrar no mínimo 200, tá? No mínimo. Aqui em Manaus,
O valor da minha sessão é 250 a 300, às vezes 350, dependendo do local, né? Porque hoje meus atendimentos estão sendo mais a domicílio, tá? Então, assim, é um método que você não vai precisar se matar para entregar resultado, você não vai suar para entregar resultado, você vai precisar somente do conhecimento que você vai adquirir e vai ser uma fonte que vai jorrar aí por toda a tua jornada profissional, tá? Então, a partir de agora, quem tá no grupo, eu vou enviar lá no grupo o link. Se você, por acaso, entrou nessa live, você ainda não é aluna, me manda o direct, que eu vou deixar também essa oportunidade pra você, tá? Eu não sei se tem alguém aqui que não é aluna, porque eu geralmente passo muitas das oportunidades, né, exclusivas para quem já é aluna, tá bom? Então, agora, quando eu fechar a live, eu já vou mandar o link lá no grupo para você aproveitar e se tornar mãos power, mãos poderosas que vão entregar resultados, tá bom? E com certeza esse método vai transformar a tua carreira. E eu te garanto isso porque já tem milhares aí de alunas pelo Brasil, tá? Entregando muito resultado. Então, te espero que você tenha gostado dessa live, tá bom? E a oportunidade está aberta. Já estou te aguardando aqui. Para quem vai se tornar agora aluna, seja bem-vinda, conte comigo para essa nova jornada, tá bom? Um beijo e aguardem lá no link no grupo que vai já chegar para vocês, tá bom? Obrigada a todos.